um judeu americano, criado em escola hebraica na Califórnia, que fez seu bar mitzvah, que usava tefilim, que foi para acampamento judaico de verão, e que 5 anos atrás teve um encontro inesperado com Jesus, decidiu ir às ruas de Jerusalém fazer uma pergunta simples para o próprio povo. Eu estou errado? Não era uma provocação, era um convite ao diálogo. Ele mesmo deixou claro desde o início: não vou me ofender, só quero saber por que e ter uma conversa intelectual. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas conversas intelectuais, outras nem tanto. A primeira abordagem foi seca. Ele se apresentou, disse que era judeu e que cria em Jesus, e perguntou se estava errado. A resposta foi imediata: sim, você está. Quando pediu para explicar o porquê, a pessoa disse apenas: você é judeu, deveria aprender sobre suas próprias raízes primeiro. E foi embora. Sem debate, sem desenvolvimento, sem disposição para conversa. A hostilidade que ele esperava encontrar apareceu logo de cara, mas na forma mais comum possível: o silêncio de quem não quer nem começar. A segunda abordagem foi diferente. Dessa vez a pessoa parou e ouviu. E quando ele contou sua história completa, o tom da conversa mudou. Ele descreveu o que viveu 5 anos atrás. Estava miserável, deprimido, ansioso e suicida. Tentou preencher esse vazio com a espiritualidade da nova era, meditação, fragmentos do budismo e do hinduísmo, adoração a ídolos. Chegou a criar sua própria religião inventada, mas nada funcionou. Até o momento em que desabou, caiu no chão, clamou a Deus e Jesus apareceu. Não de uma vez, mas durante cerca de 45 dias seguidos, por meio de pessoas, de livros, de programas de televisão. E ele começou a chorar sem entender por quê. Foi aí que decidiu estudar. Leu o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, e percebeu que elas estavam apontando para alguém o tempo todo. Quando finalmente teve coragem de abrir o Novo Testamento, encontrou o que chamou de uma linda história do começo ao fim sobre o problema que o povo judeu teve no relacionamento com Deus, e como esse problema foi resolvido com o envio do Messias. O homem ouviu tudo e reconheceu: isso é um argumento muito bom. Mas então trouxe o ponto central do judaísmo tradicional: Deus é um. Ele não é um homem, como dizem Oséias. O entrevistador não recuou. Ele virou o argumento usando a própria Torá. Você conhece a história de Gênesis, onde Deus apareceu a Abraão como um humano, estava com 2 anjos, e falou em primeira pessoa? Se ele já apareceu em forma humana antes, isso mostra que ele pode fazer isso sem deixar de ser Deus. O homem considerou, pensou, e admitiu que via aquela figura como um anjo, não como Deus, e que por isso não conseguia concordar com a premissa. Mas ficou claro que a conversa tinha chegado num ponto em que nenhum dos dois tinha como convencer o outro de imediato, e os dois sabiam disso. A terceira conversa trouxe uma dimensão filosófica que as anteriores não tinham tocado. O homem com quem ele falou disse que sempre buscou a verdade com verdade, não do jeito que serve a si mesmo, do tipo: eu gosto disso então acredito nisso, mas de forma honesta, reconhecendo os próprios vieses. E que o maior obstáculo para encontrar a verdade são exatamente esses vieses naturais que todos os seres humanos carregam. O entrevistador então usou isso a seu favor. Sabia que eu cresci com um viés contra Jesus? Obviamente. Vim a crer nele mesmo assim, por meio de uma experiência sobrenatural. O homem reconheceu que já conhecera pessoas assim, mas disse algo que ficou no ar. Precisamos seguir numa direção que nos leve à paz interior, para um lugar onde possamos realmente encontrar a verdade. O entrevistador respondeu de imediato: o próprio Jesus disse que ele é a verdade. Então eu acredito que se alguém busca a verdade com o coração, por tempo suficiente, vai encontrá-la nele. Depois disso houve uma troca rápida com um grupo que passou. Perguntou se estavam no YouTube, se podia fazer uma pergunta. Eles ouviram o resumo, e um deles respondeu algo simples e direto: Deus criou o mundo, e dá para ver que ele criou, porque se você olhar ao redor de verdade, você vai ver. O entrevistador agradeceu. Não havia muito o que debater ali, mas havia respeito. E então veio uma das conversas mais longas e equilibradas do vídeo. Um homem parou, ouviu, e disse algo completamente inesperado, dado o contexto de Jerusalém: você não está errado. Você pode acreditar no que quiser. Você tem o direito. E estava falando sério. Mas foi além, disse que para um judeu, antes de explorar outras tradições,
o ideal seria mergulhar profundamente nas suas próprias raízes, com um rabino, alguém que tivesse conhecimento para explicar as entrelinhas, que não dá para apenas ler as palavras, que religião precisa de um professor, um mentor, e que fazer isso sem esse aprofundamento prévio era, nas palavras dele, algo infeliz. O entrevistador ouviu com respeito, e então perguntou: "Você já leu o Novo Testamento?" A resposta foi honesta: "Não li e não preciso ler, porque já tenho minha religião, e sou 1000% convicto dela." Mas logo acrescentou: "Se a pessoa não for judia eu não diria nada, não é da minha conta." Para um judeu, porém, faz sentido estudar suas próprias raízes primeiro. E aí a conversa virou. O entrevistador disse que se sente mais judeu agora do que quando era jovem, que sua conexão com o povo judeu e com as raízes judaicas está mais forte do que nunca, que leu o Tanakh várias vezes e que isso aumentou sua fé em Jesus, porque desde Gênesis 13:15, onde Deus fala da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, já havia um apontamento para alguém que viria resolver a separação entre o homem e Deus. O homem disse que acredita na vinda de um Messias. O entrevistador perguntou: "Você acredita que será uma pessoa ou mais como uma era?" E o homem foi honesto: "Não estudei o suficiente para responder isso." Foi aí que um dos momentos mais marcantes do vídeo aconteceu. O homem virou a pergunta: "Em vez de perguntar se você está errado, a pergunta deveria ser como você sabe que está certo? Porque se você estiver certo, então eu estou errado." E vice-versa. O entrevistador concordou imediatamente. E os dois chegaram juntos à mesma conclusão. Seguimos estudando e pedindo a Deus por direção. No encerramento, o entrevistador refletiu sobre o que havia vivido naquele dia. Disse que as respostas em Jerusalém foram bem diferentes das que recebeu em Tel Aviv. Algumas pessoas resistiram, outras não quiseram conversar de jeito nenhum, mas outras foram surpreendentemente receptivas. E ele admitiu que esperava encontrar mais hostilidade do que encontrou. Porque no fim das contas, disse ele, somos todos irmãos. Irmãos judeus, vivendo na terra de Israel ainda que com fés diferentes. O que começou como uma pergunta simples nas ruas de uma das cidades mais carregadas de história do mundo, terminou como uma série de conversas que ninguém planejou, ninguém ensaiou, e que mostraram algo que raramente aparece em debates sobre religião: pessoas dispostas a pensar em voz alta, a admitir o que não sabem, e a tratar o outro como irmão mesmo sem concordar com ele.